Olá, saudações aos amigos e amigas que acompanham as atividades do Centro Espírita Nosso Lar, nas suas diversas palestras, estudos. Vamos, neste vídeo, refletir juntos sobre a lei de amor, justiça e caridade. É sempre oportuno relembrar que as nossas falas, as ideias apresentadas aqui, deverão sempre passar pelo crivo da lógica, do bom senso, pois embora tenhamos buscado na fonte da doutrina espírita o material para as reflexões, podemos incorrer em erro de interpretação. Então é sempre bom analisar qualquer palavra, qualquer mensagem com um senso crítico, passando pela lógica. Feito este alerta, iremos refletir sobre a lei de amor. Se fizermos uma analogia da vida na sua grande complexidade com um quebra-cabeça de 1 milhão de peças, para começar a montar, para ver sentido nesse grande quebra-cabeça, às vezes é necessário que identifiquemos aquelas peças-chaves. No quebra-cabeça, o ideal é iniciar pelas extremidades. Uma peça mais fácil de identificar como um canto. E, dando esse primeiro sentido, identificando essa peça-chave, as outras começam a fazer sentido. Na vida, da mesma forma. Na sua grande complexidade, se conseguirmos identificar aquelas peças-chaves que dão sentido para as outras, teremos maiores condições de entender melhor. E considero que uma boa compreensão da lei de amor, justiça e caridade como uma peça-chave para entendermos o sentido da vida. Entendo que a lei divina, ela não pode ser descumprida. Ou seja, mesmo nesse aparente caos de dor, de angústias, de dificuldades que nós passamos, estamos sendo amparados e regidos por leis perfeitas. Muitas vezes, as nossas dores e angústias se traduzem no nosso esforço em ir contra essas leis. Mas no plano de fundo, ou até mesmo no primeiro plano, essas leis estão regendo o nosso comportamento. É a própria manifestação da misericórdia divina. Essas falas parecem ser antagônicas ou difíceis de entender, mas na verdade a nossa dificuldade em entender a perfeição, a sabedoria por detrás do aparente caos, é nada como o resultado de traços culturais de interpretação da realidade que viemos formando ao longo da história e que nos impedem ainda de contemplar essa realidade perfeita. Ao longo da fala, talvez essas palavras tenham um sentido mais claro. Estamos falando de amor. A nossa compreensão do que é o amor pode fazer toda a diferença nesse conjunto de ideias. O amor, ele pode ser expresso, ele pode ser demonstrado de muitas formas. Através das expressões sentimentais, do enternecimento, do carinho, dessa sensação de pertencimento, de posse, que é essas maneiras mais usuais que temos de interpretar o que é o amor. Pode se manifestar, inclusive, em comportamentos sem essa conotação sentimental,
sem demonstração de afeição emocional, como por exemplo no respeito. Sempre que alguém respeita a condição, a liberdade, o estado evolutivo, as manifestações comportamentais de outras pessoas, está praticando e vivenciando a lei de amor, justiça e caridade. Ou seja, mesmo que você não goste de alguém, mas tendo a oportunidade de lhe fazer o bem, ou tendo a oportunidade de lhe fazer o mal, não o faz, você está praticando a lei de amor. Pois o respeito é uma das formas de manifestar este amor. E uma outra forma de expressão que eu considero a mais ampla, a mais abrangente, é na própria ligação natural entre todos os seres, entre todas as pessoas, entre todas as coisas. E como é que se dá essa ligação? Como poderemos perceber esse conjunto de fios, essa grande tapeçaria que liga todas as coisas? Vamos começar da parte mais fácil, o nosso corpo material, essa estrutura que a gente pode tocar, perceber. Observe que é formado de pele, de órgãos internos, sangue, ossos. O material que compõe estes elementos, os tijolos da formação do nosso corpo, essa grande obra, ele vem da alimentação. As proteínas, as vitaminas, as moléculas de maneira geral. E nossa alimentação é formada de elementos animais, nos alimentamos de outros animais, ou de plantas. E observem que os animais que nós comemos ou comem outros animais que comem plantas ou comem diretamente as plantas. Ou seja, a base da nossa cadeia alimentar vem das plantas. E as plantas, por sua vez, retiram os nutrientes do solo, retiram materiais do ar, capta a fonte de sua energia, é o sol. Ou seja, estamos conectados a toda a natureza. O solo, o ar, as plantas, aos animais, pois a nossa própria constituição material, o nosso corpo material, ele vem desses elementos. Ou seja, já aí temos uma forte demonstração, uma evidência material dessa conexão com os seres materiais. Por sua vez, o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, ele é formado pelo fluido. O fluido é uma denominação dada por Kardec a essa matéria distinta por propriedades especiais. É o elemento que intermedia o espírito e a matéria, que é capaz de se combinar de maneira a produzir uma infinidade de estados da matéria, do mais sutil ao mais denso. Essa é a nossa composição perispiritual, desse material diferenciado, que ainda não pode ser medido, quantificado pelos nossos instrumentos materiais. E esses elementos materiais especiais que formam o nosso perispírito, ele é retirado do nosso planeta. Ou seja, ele está em todos os elementos dessa matéria mais sutil no nosso planeta. E funcionamos como um aspirador. Nosso foco de inteligência, nossa essência espiritual, absorve do ambiente esses elementos como um aspirador e forma o nosso corpo espiritual. Mas a qualidade desses fluidos, desses materiais, ele tem uma profunda relação com a qualidade dos nossos pensamentos, que são formados de ideias e sentimentos. Ou seja, quando pensamos
quando sentimos, impactamos essa matéria que nos circunda, esses fluidos, dando qualidades materiais e qualidades morais. Isso dá espaço para um outro estudo, uma outra abordagem. Mas demonstra também que quando pensamos, impactamos os fluidos que impactam na nossa própria constituição, porque absorvemos constantemente esses elementos fluídicos, esses materiais mais sutis. Logo, na minha residência aqui, no meu lar, por exemplo, a qualidade desses fluidos que eu absorvo vai estar de acordo com a qualidade dos pensamentos e sentimentos das pessoas que moram aqui, estejam elas encarnadas ou desencarnadas. Mais uma demonstração de que estamos conectados aos outros seres, às outras pessoas. Além disso, a nossa essência espiritual, a nossa conexão com Deus. Pois estamos em Deus, somos deuses, fomos criados por Ele. Essa inteligência suprema, a sabedoria infinita. Todos nós guardamos essa nossa origem. Então, todos nós estamos conectados de múltiplas formas a Deus e aos outros seres. Esse conjunto de informações nos demonstram, nos revelam que a ideia de separatividade é, na verdade, uma grande ilusão, pois de múltiplas formas estamos totalmente conectados. Conectados a quem nós gostamos e a quem nós não gostamos. Conectados aos bons, conectado aos ignorantes ainda, aos honestos, aos criminosos. Todos fazem parte de nós mesmos. Uma correta compreensão dessa dimensão de conexão aumenta a probabilidade de mudarmos de comportamento. Por exemplo, espíritas somos também reencarnacionistas. E com essa ideia, o nosso nível de relação mais íntima, ele tende a se alternar entre uma vida e outra. Por exemplo, estando ali presencialmente numa atividade do Centro Espírita Nosso Lar, uma palestra, e naquele ambiente de convivência comum, o silêncio, a harmonia são importantes para facilitar a nossa apreensão das informações que são ali veiculadas, das energias que estão sendo trabalhadas pelos benfeitores. Ou seja, tendo essa harmonia no ambiente, teremos maiores condições de aproveitar mais, né? Em tese. E se tem uma criança ali passando pela fase natural de inquietação, ficar sentada em silêncio é um pouco mais difícil, ela começa a se levantar, a mexer com um e outro, a falar alto. E aí, sentado assistindo a palestra, alguém pode pensar: meu Deus, que menina mal educada, que criança difícil, está atrapalhando o ambiente. E emitir pensamentos de crítica, de julgamento, muitas vezes até os pais. Por que esses pais permitem? Por que alguém não vai lá e acalenta essa criança? Mas observe que esse tipo de conduta, esse tipo de pensamento não resolve a nossa situação em relação à concentração, à palestra, não resolve a situação da falta de educação da criança ou até mesmo dos pais, mas se manifestamos uma atitude ativa, uma ação que favoreça o ambiente, de levantar, tentar chamar a criança para um outro espaço, nos privar talvez daquele momento ali de apreensão do conhecimento, mas manifestando a vivência, às vezes até do conteúdo que está sendo apresentado naquele momento. E observe que, atuando nesse processo de esclarecimento e educação da criança, através do carinho, do amor
e até mesmo dos pais, poderemos, numa próxima experiência encarnatória, ter essa criança como a mãe, ou como seu pai, ou como seu filho, e aí todo esse processo de educação que você dedicou ali naquele momento se aproveita em benefício inclusive de você mesmo. E isso se aplica em qualquer outra pessoa. Aquele algoz, aquele que nos ofendeu, aquele que nos prejudicou, poderá vir em uma posição bem diferente num outro momento. Ou seja, essa ideia de que os nossos próximos são aqueles mais próximos é um grande equívoco. Todos são importantes para nós. Estamos nessa conexão, nessa alternância de posições. Ou seja, todos são importantes. Precisamos cuidar de todos. E para ajudar a ilustrar isso, vou fazer uma leitura aqui do livro Alvorada Cristã. É uma mensagem de Neil Lúcio. É o capítulo 12. A arma infalível. Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio, colocou-o numa carta rude e malcriada e mandou para o chefe da oficina de que fora despedido. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis. E quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que o expressava, acolheu-o desprevenidamente no próprio coração e tornou-se furioso sem saber porquê. Encontrou quase de imediato o subchefe da oficina e, a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico, sem dar o motivo. Abrigou a projeção maléfica no sentimento, permaneceu amuado várias horas e, no instante do almoço, ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa o perigoso dardo intangível. Tão só por ver um sapato imperfeitamente engraxado, proferiu dezenas de palavras feias. Sentiu-se aliviado e a mulher passou a asilar no peito a odienta vibração, em forma de cólera inexplicável. Repentinamente transtornada pelo raio que a ferira e que até ali ninguém soubera remover, encaminhou-se para a empregada que se incumbia do serviço de calçados e desabafou. Com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Agora era uma pobre menina que detinha o tóxico mental. Não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro que seria compelida a aceitar, acercou-se do velho cão, dorminhoco e paciente, e transferiu-lhe o veneno imponderável num pontapé de largas proporções. O animal ganiu e disparou. Tocado pela energia mortífera, e para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública. Era a senhora de um proprietário vizinho que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. Em gritaria desesperada, foi conduzida a certa farmácia. Entretanto, deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada. Crivou-o de xingamentos e esbofetou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo, de calmo que era, converteu-se em fera verdadeira. Revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu alucinado para a residência onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. "Estou farto", bradou.
A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais esta vida infeliz. Fuja da minha frente. Pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou colérico, qual louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: venha cá, meu filho. Você está cansado e doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo. Lembremo-nos de Jesus. Tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou. Abraçou-o comovida e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e entendimento que começou a chorar, pedindo-lhe desculpas logo em seguida. Houve então, entre os dois, uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera, afinal, ali, dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Essa pequena história que Neio Lúcio nos traz demonstra claramente as ideias que temos trazido aqui. Observe como um efeito cascata de uma atitude positiva pode trazer, da mesma forma como uma atitude negativa. Poderemos formar uma corrente de mal, uma corrente do mal. Poderemos formar, por nossa vez, a corrente do bem. Precisamos estar com esse entendimento constantemente refrescado em nossa mente. Todos os dias, ao levantarmos, nos lembrar dessa conexão. Como todas as coisas se entrelaçam, e mais ainda, do nosso papel em empreender a transformação da realidade. Com essa nossa compreensão do nosso poder de transformação, do nosso poder de impacto na vida de todos os seres, poderemos, com mais lucidez, empreender todo o movimento necessário para construirmos um mundo melhor, implantarmos finalmente aqui nesta terra o reino de Deus. Estamos agora, neste dia em que esse vídeo está sendo apresentado, no último dia do ano. Iniciamos agora, logo mais, uma nova jornada. Que estas informações, que essas reflexões, que até mesmo esse sentimento despertado por essas ideias possam nos impelir para a reforma íntima, para a mudança de nossos hábitos, para a formação de uma nova conduta pautada na afabilidade, na doçura, no enternecimento, no amor, no respeito, e manifestarmos mais claramente, conscientemente, voluntariamente, essa lei perfeita, que é a lei de amor, justiça e caridade. E como prece de encerramento, eu vou fazer mais uma leitura, uma breve leitura, do livro Coletânea do Além, de autores diversos, a mensagem número 35, com o título A Divina Lição. É um poema de Casimiro Cunha. Quando o grande processado ouviu a condenação, o povo esperava, aflito,
os gestos de reação. Não se dizia emissário de majestade de Deus? Por que dobrar-se humilhado às tricas de fariseus? Não se afirmava o Senhor? Não era o divino mestre? Por que curvar-se à injustiça no campo da dor terrestre? Fala-se que Jesus era o caminho à verdade, a vida vitoriosa, no seio da divindade. Entretanto, pobre e humilde, em face da multidão, era ele tido à conta de feiticeiro e ladrão. Vencido e dilacerado, o sangue a empapar-lhe a fronte, contemplava angustiado a fímbria azul do horizonte. O povo, porém, não via nem milagres nem sinais, onde o socorro divino das hostes celestiais. Martírios e bofetadas, e o mestre não reagia, suportando a cruz pesada na túnica da ironia. Que fazia o condenado? Por que não pedir dos céus incêndios, misérias, pragas, flagelações e escarcéus? Onde os carros poderosos de Jesus de Nazaré? Onde as armas e soldados pela paz da nova fé? O justo, porém, na cruz, ouvindo perguntas mil, viu que a turba ainda era frágil, ignorante e infantil. E o mestre, fitando os céus, deu a divina lição do amor que redime a vida no silêncio e no perdão. Muita paz, muito amor a todos. Um abraço.